Fala pessoal, FAQ lucidez, mais lucidez na sua família. Na sua família. Droga, vamos de novo. Fala pessoal, FAQ lucidez, mais lucidez na sua vida. Pá. Hoje temos um camarada muito fofo e legal e Senhor bonitão, Vitor. que é o Vitor. Opa! Deixa melhor você passar por aqui, viu? Ó, Favela com esse aqui, tá? essa parte a gente vai cortando, tá? Essa parte idiota. Corta não. Fica divertido. Então, o Vitor, ele é o nosso irmão em Cristo. Ele é evangélico. E vamos mostrar como atuar de uma forma lúcida com alguém de outra religião, certo? Então a gente vai fazer algumas questões e vamos entender como cada um observa e cada um sente, entende a própria religião de uma forma bem fraternal. Isso é legal. Então vamos lá, primeira pergunta. Primeira pergunta. Como vocês consideram as pessoas que só se preocupam com a alimentação e com o corpo? As pessoas bitoladas. Os ratos de academia. Os Bom, famosos. primeira coisa é a seguinte, essa é uma análise muito interessante que a gente faz e que demonstra o que realmente vale a pena a gente se preocupar. Eu acho que quase todo mundo conhece alguém bitoladaço em academia que de repente foi pro saco. Plup, tava correndo lá, malhando, tal, morreu. Bom, mas ele não era tal, todo bitoladão com a academia, comia bem, se alimentava. Então, nós temos uma fragilidade muito grande que ninguém sabe a hora que a gente vai morrer, certo? Então, olha que interessante. Tem uma frase de Cristo que ele, resumindo, disse que se preocupem com o que entra pela boca. Mentira, é o contrário, né? Vamos cortar essa parte. Se preocupem com o que sai da boca, porque o que sai do coração, não o que entra. Por que isso? Antes da gente falar alguma coisa, nós pensamos nisso. E quando a gente pensa, muita coisa acontece. O nosso corpo vibra diferente, segundo o Espiritismo, o nosso perispírito, ele vai ser sobrecarregado com esse tipo de vibração, porque o pensamento ele atua de uma forma ideoplástica a realmente criar nisso. Então a gente vai ter na nossa aura exatamente o que a gente pensa, o que a gente sente. Então se você pensa muita porcaria, tudo isso vai ficar incrustado em você, na sua parte espiritual. E todas as doenças vão surgir daí. Tirando isso, é pior ainda, porque quando você desencarnar, certo? A visão espírita, quando você desencarnar, você vai ter uma repercussão muito grande do que você é e dos seus pensamentos. E provavelmente você vai passar um tempinho no umbral, pela sintonia de pensamentos. Então, aí você pega uma pessoa que se alimenta muito bem, mas pensa muito besteira, atua de forma muito ruim. Qual que é o benefício? No máximo que ela vai ter uma saúde mais ou menos ainda aqui. Ela cuidou do corpo, não cuidou da alma. Então... Porque o deletério do corpo vai atuar aqui já. Esses pensamentos ruins, eles vão prejudicar a saúde aqui. Uhum. Então, agora imagina alguém que só come porcaria. O cara não se preocupa com porcaria. Vai ser ruim esse tipo de alimentação? Mas se ele tiver pensamentos elevados, se ele tiver uma conduta cristã positiva, o que vai acontecer? Muito dessa porcaria que ele come vai ser neutralizada pela qualidade dos pensamentos. E quando ele desencarnar, ele não vai estar numa situação ruim, porque o que ele é muito superior ao que ele comia. Mas também não é porque ele tem pensamentos elevados que ele tem que avacalhar na comida também. Exatamente. É que assim são os extremos, né? Uhum. Mas a pessoa não cuidar do próprio corpo, que é um templo, ele está prejudicando. Primeiro que ele está pegando a oportunidade de aprender aqui e jogando no lixo, certo? Por causa desse cuidado. Seria como uma ingratidão perante a Deus pelo descuidado que você está fazendo com o teu corpo. Então também não pode. Tem que sempre tender a se alimentar melhor, né? Não ficar bitolado, mas principalmente os pensamentos e as atitudes, certo? O que você acha, Vitor? Completar? Bom, respeito da saúde, né? Do nosso corpo, a gente tem que cuidar mesmo do nosso corpo, não de forma bitolada, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar dele para o Espírito Santo poder habitar.
E se você começar a bitolar muito e ficar o dia inteiro na academia e não pode comer aquilo e aquilo outro, você acaba tentando glorificar o seu corpo, né? Cuidando do seu corpo para você mesmo. Então é importante cuidar do corpo, né? De forma moderada, lógico, e também cuidar da nossa mente. Também nós temos que cuidar para que as coisas, o que está no nosso corpo não ficar, por exemplo, a gente não perder a saúde, não ter uma doença, para a gente poder se tratar mesmo. Bacana. Próxima questão. Próxima questão. Qual a diferença da vida após a morte entre as visões espírita e protestante? Essa é legal. Começa aí, Vitor. Bom, o que nós entendemos conforme a Bíblia, né? O que acontece? O ser humano ele tem 3 estágios. Quando ele está sendo gerado, ele está se preparando para vir para a Terra. Quando ele está na Terra, ele está se preparando para ir para o céu. Então, o que acontece? Nós temos que fazer boas obras, sim, e temos que, principalmente, uma coisa complementa a outra, mas esse é o principal ainda, a questão de reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador. Como acontece? Vamos lá, vamos do princípio. Se eu passei a vida inteira fazendo coisa errada, por exemplo, e mas eu não conhecia Cristo, né? Tipo, eu fazia coisa errada por ter uma falta de conhecimento de Cristo. E no meu último minuto, assim, eu ter um encontro com Cristo e eu realmente aceitá-lo como meu Salvador, eu vou ser salvo. Agora, se eu passei a vida inteira seguindo a Jesus, fazendo boas obras, seguindo a Ele, fazendo tudo que Ele deixou na Bíblia, e de repente eu falo assim, não vou seguir mais não, que estou de saco cheio. E de repente eu morro. Nada do que eu fiz adiantou. Porque eu larguei tudo para servir o mundo, né? E a Bíblia deixa bem claro que nós não dá para seguir 2 senhores. Que eu vou seguir um, vou agradar um e desagradar o outro. Então eu tenho que escolher um para seguir. E a minha escolha hoje é seguir a Cristo. A partir do momento que você tem um encontro com Ele, um encontro verdadeiro, né? As suas atitudes começam a mudar porque você começa a ter um estilo de vida diferente. Você começa a analisar e começa a ter um discernimento do que é certo e do que é errado. Eu procuro sempre fazer assim, porque assim, todos nós erramos. Na hora que você vê que tem alguma coisa errada, assim, você para e pensa, será que Jesus faria isso? E aí é a hora que você coloca na mesa e você fala, não, Jesus não faria isso, então eu vou para outro caminho. Jesus faria isso, então eu vou imitar ele, né? Porque a Bíblia fala que a gente deve ser um imitador de Cristo. E como a gente vai ser imitador de Cristo? Aprendendo mais da palavra. Esse é um entendimento que nós, evangélicos, nós temos, né? No caso, se o rapaz, a pessoa só fizer boas obras, mas não reconhecer Cristo, ele não tem a salvação. Não teria salvação. Porque, o que acontece? Vamos supor, o cara é um ateu. Ele está rejeitando algo que Deus fez com ele, né? A mesma coisa que aconteceu com Lúcifer, por exemplo. Quando ele quis tomar a posição de Deus, ele, vamos dizer assim, ele foi rebaixado, né? Ele foi expulso e ele rejeitou a forma que Deus tinha dado para ele. Ele rejeitou tudo que Deus tinha dado, ele rejeitou. Ele e a terça parte dos anjos. Então ele foi expulso do paraíso. E nós temos a oportunidade hoje de escolher entre Cristo e as coisas que não são de Cristo, né? E a partir do momento que você escolhe a Cristo, escolhe seguir a Cristo, é muito bom, assim, é muito legal mesmo seguir a Cristo, porque você tem livre escolhas,
né? Todo mundo fala assim, mas quem segue a Cristo é bitolado. Não é, porque você tem um livre-arbítrio. A partir daí você tem um poder para escolher qualquer coisa que você quer, o caminho que você quer. Entendi. Porque quando o mal, ele sobressai numa vida de uma pessoa, ela não tem a escolha de sair daquela situação. Um exemplo, um ladrão que ele sempre está roubando, sempre está fazendo coisa errada, ele tenta sair daquilo, mas ele não consegue. Por quê? Porque tem algo mais forte do que ele, fazendo ele ir para outro caminho. Mas nesse caso que tem, por exemplo, um demônio que está subjugando o livre-arbítrio da pessoa, como é que fica? Aí, no caso, ela não consegue sair daquilo. Ela também vai ser responsável, mas... Porque o demônio está atuando ali de uma forma Isso. bem forte, né? E ele não consegue se livrar. Então, ele não consegue se livrar. Para isso que existe o amor e a comunhão com os irmãos. Porque, por exemplo, se eu vejo uma pessoa que ela está com esse problema, ela não consegue sair de alguma situação que gera um vício. O que eu tenho que fazer? Antes de julgar, eu tenho que sentar com ela e ajudar. Demora? Demora. Mas é preciso fazer isso. É preciso eu ter paciência em ajudar e a pessoa também que querer ser ajudada. Por exemplo, a pessoa ela tem problema com drogas, né? É muito difícil. Quem conhece um viciado sabe que é difícil. E eu, em vez de falar para a pessoa, nossa, esse cara é um drogado, ele não tem mais jeito, ele já era. Eu não devo fazer isso como seguidor de Cristo. Eu devo chegar nele e conversar, tá errado isso, né? Jesus não quer que você fique nessa situação. Nós, seres humanos, não fomos criados para ficar nessa situação, né? Nós fomos criados, para ter uma vida melhor. Pra Né? ser Não- feliz. para ser feliz. Eu não digo em questão financeira nada, eu digo nossa felicidade com Deus. Que não tem nada melhor do que isso. E, por exemplo, digamos que você é um dos eleitos para ir pro céu, fez tudo certinho, e depois? Depois a gente vai ter o corpo glorificado e vamos morar no céu para a eternidade. E as outras pessoas que não foram para o céu, elas terão a morte eterna, né? Junto com Satanás e os seus anjos decaídos, né? Então seria a condenação eterna e a vida eterna. E no céu, o que nós pregamos é que no céu não é um lugar de alegria, que não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter nada de ruim. Vai ter só coisa boa, assim nós vamos viver glorificando a Deus. E no inferno é o contrário. É um lugar onde o fogo não vai se apagar e vai ter dor eterna. Entendi. No caso, por exemplo, quando você for glorificado, você vai virar tipo quase um anjo. É, como se fosse vamos dizer assim, né? Para a gente poder entender e ilustrar melhor. A gente vai viver no céu. Nós vamos viver no paraíso. Tá? E né? como é que funciona o arrependimento? Bom, o arrependimento, eu vou colocar 2 exemplos bíblicos. Pedro e Judas. Judas, ele traiu a Jesus, né? E aconteceu tudo, ele entregou Jesus para os romanos, né? Depois, e Jesus morreu e foi crucificado. Quando Judas realmente ficou sabendo o que iam fazer com Cristo, ele teve um remorso. E o que aconteceu? Ele se matou. Então, vamos ver essa situação. Judas, ele andou com Cristo. Ele teve uma oportunidade de ter uma vida diferente. Mas mesmo assim, ele rejeitou isso, traiu a Cristo. O problema não foi nem ter traído a Cristo. Assim, o problema maior para a vida dele, vamos dizer, o problema maior para a vida dele foi ele não ter se arrependido do que fez. E aí ele se matou. E quando se mata, né, a Bíblia deixa bem claro, quando a gente tira a nossa própria vida, nós não temos mais o direito de viver no céu.
né? Porque a gente rejeitou algo que Deus nos deu. Então já era, vai Já pro- era. Já se matou, já era. Quando Pedro, por exemplo, negou a Cristo 3 vezes, e quando o galo cantou, ele lembrou que negou a Cristo, o que aconteceu? Ele se arrependeu. Ele teve um arrependimento verdadeiro, né? E aí ele foi, aquela situação fez com que ele fosse tocado no momento, né? E ele se arrependeu, chorou com certeza, mas ele teve o perdão. Tanto que depois Pedro ele continuou trabalhando na divulgação do evangelho, ele continuou levando a palavra de Jesus para todo mundo, para um monte de gente. E quando ele morreu, vamos dizer assim, que ele morreu com um dever cumprido. Tanto que ele se sentiu assim, tão um seguidor de Cristo, ele foi crucificado também, só que ele foi crucificado de ponta cabeça, porque ele achava que não merecia morrer da mesma forma que Cristo morreu. Então, foram duas pessoas que tiveram as mesmas oportunidades, os mesmos ensinamentos, mas que tomaram rumos diferentes. Entendi. E essa questão que nem é que quando você fala, por exemplo, de o inferno eterno, né? Não é muito tempo a eternidade? É muito tempo. Então, mas É. assim, não termina. Não, tipo, é uma dor eterna, assim como também quem realmente cumpriu o que tem que ser feito aqui na terra e for para o céu, também vai ser uma alegria eterna, porque assim, todo mundo teve as oportunidades de reconhecer a Cristo e fazer o trabalho que deveria ser feito enquanto estivesse vivo, Entendi. né? Então, hoje eu tive a oportunidade de conhecer a Cristo. Então, eu conheci, eu sei o que que deve ser feito, e Cristo ele vai ensinando a gente todos os dias através da palavra. E depois disso, depois quando eu morrer, vai ser tudo colocado lá o que eu fiz e o que eu não fiz, né? Jesus ele vai ser o nosso advogado e o Satanás ele vai estar sempre acusando a gente, tentando acusar. Mas a nossa obra a gente tem que fazer aqui na terra. Porque depois que morrer, assim, é o que o evangélico, né, crê, depois que morrer não tem mais o que fazer. Não tem mais o que ser feito, né? O que você tinha que fazer era na terra, tipo, você abençoar o seu irmão, seja com um abraço, seja com um prato de comida, seja com uma palavra. Você abençoar o seu próximo, cumprir o que Cristo fez na terra. Resumindo, ser um imitador de Cristo. Aí sim você vai morar com ele no céu e vai passar a eternidade glorificando a ele. Entendi. Então, se você morrer e se arrepender, tem que ser enquanto está vivo. Você tem que se arrepender antes. Porque depois que você morre, não tem mais como voltar. Entendeu? Então, imagina que você vai se matar no balão. Você está no balão lá. Vou Ah. me matar pulando o balão. Hum. Aí você pulou. Ah. Aí lá no meio do caminho você fala, nossa, o que eu estou fazendo, tal, tal. Então você tem esse tempo para se arrepender. Então, e na Bíblia está escrito para a gente não tentar o Senhor nosso Deus. A gente não pode fazer isso. Porque a gente está fazendo isso para nossa condenação. Sim. A mesma coisa quando Cristo foi tentado no deserto, chegou o Satanás para ele e falou para ele, ó, já que você é filho de Deus, se joga daqui. E ele falou que está escrito para não tentar o Senhor nosso Deus, né? É a mesma coisa, tipo, eu não posso fazer algo, Deus é muito poderoso. Tipo, para eu me jogar do balão, ele de repente me teletransportar para outro lugar. Mas eu não posso fazer isso, porque assim, a partir do momento que Deus me deu a vida, eu tenho que cuidar dela como um dos meus maiores bens, assim, que é algo precioso. A nossa vida é preciosa. É preciosa por quê? Porque eu quero curtir a vida? Não, porque eu tenho que fazer o meu irmão bem. Eu tenho que cumprir o que Cristo fez na minha vida. O que Cristo fez aqui, eu tenho que cumprir também. Eu tenho que tentar fazer também. Bacana, excelente. Legal, né? Então,
A gente já conversou muito sobre como é a visão espírita. Vou só dar uma pincelada para quem nunca viu. Ou para se tiver algum evangélico, para conhecer, olha, como o espírita pensa. E é assim, aquele negócio, é como o meu irmão em Cristo pensa. É isso que a gente tem que trazer. Para acabar com essas bandeiras aí, esses rótulos de religião, né? Bom, o espiritismo ele acredita em reencarnação, certo? Por que o espiritismo acredita nisso? O espiritismo ele veio de uma doutrina que surgiu da comunicação com os espíritos. Para o espiritismo, existem espíritos e eles são bons ou maus conforme a evolução deles. Então, se você abriu a comunicação com o espírito, com os espíritos, podem vir todo tipo de tranqueira, mas dependendo do seu intuito, podem vir espíritos bons para te orientarem e fazer, ensinar exatamente o que Cristo fez, né? Falar, pessoal, vamos fazer isso e tal, é assim que acontece. Então, o espiritismo surgiu disso. E eles, os espíritos que nós julgamos superiores, né? Eles mostraram pra gente que a vida continua, que tem reencarnação. E principalmente na questão do arrependimento. Isso aqui é uma coisa muito legal. Que pro protestante, você tem que se arrepender em vida. Depois não adianta. Pro espírita, não vale só se arrepender, certo? Se você se arrepender é o primeiro passo. Depois você tem que restituir o mal que você fez. Mas essa ideia é interessante porque muitos espíritas acabam deixando para se arrepender mais tarde. E não durante a vida. O que das duas situações é ruim, porque você tem que atuar aqui, né, enquanto está vivo. Não. Mas no caso do espiritismo, como a gente acredita em reencarnação, o arrependimento é o primeiro passo e depois você tem que restituir o que você fez. Então, se você assassinou alguém ou fez alguma coisa, você vai ter que restituir isso de alguma forma para a pessoa, ou voltando em convívio dela, para que essa relação, esse sentimento de ódio seja dissipado e que realmente tenha fraternidade. No final, é tudo uma questão, são ideias diferentes, mas colocando sempre o quê? A questão do amor, a questão da fraternidade, da caridade, que Cristo disse pra gente. O Espiritismo ele é totalmente cristão, principalmente ele usa a Bíblia, mas não toda ela. Certo? O Espiritismo ele usa principalmente a parte da Bíblia que tem Cristo e as partes que o Cristo validou na vida dele, que são os 10 mandamentos e tal. Outras questões, ele deixa numa questão mais das parábolas. Então ele coloca aquilo tentando colocar uma parábola para entender o que acontecia aquilo. Mas o fundo é o mesmo. Essa é a principal importância. Tem alguns detalhes que existem na Bíblia que o espírita não segue, que por diversas razões, mas o que Cristo disse, como ele atuou, é o que o espírita segue. Tem essas pequenas diferenças, né, que para alguns podem ser muito grandes, mas independente disso, esse é um bate-papo muito legal. Mostra que seria muito interessante, por exemplo, espíritas, protestantes, católicos, atuarem junto em uma causa, independente desses detalhes. Porque se Cristo é o mesmo, tem que ser porque só tem um, e ele colocou tão forte essa questão da caridade, da fraternidade, do amor ao próximo, enquanto a gente estiver usando, essa é uma visão espírita, né? Estiver usando a religião para ficarmos separados e não atuarmos para, por exemplo, ajudar quem precisa, ele teoricamente não estaria feliz. E o Espiritismo tem uma visão um pouquinho diferente na questão do aceitar Cristo como seu único Salvador. Espírita, Cristo é o principal ícone que está no coração do Espiritismo, do direcionamento completo. Mas a gente acredita que as obras falam mais do que esse posicionamento. Então, para o Espiritismo, por exemplo, se o cara só faz obras boas, se ele é caridoso e tal, isso vai se sobressair muito ao que ele diz e ao que ele fala. Então, se alguém, por exemplo, falar, eu não acredito em Deus, não acredito em Cristo, mas o cara é caridoso, o cara é bondoso. Tudo bem que uma situação dessa é um pouquinho difícil. Alguém se prestar a ser muito caridoso sem acreditar em nada.
Mas se acontecer, e deve ter casos assim, as Conhece obras casos falariam, as obras falariam mais do que um posicionamento do que o cara é ou não. Né? Mas essas também são posições de particularidade de cada uma. Né? Tem mais alguma pergunta, Vitor? Não, tranquilo. Tranquilo? O que você achou? É importante, assim, a gente conhecer, né? Não, embora tenha as diferenças, assim, eu te respeito o Murilo também, respeito todas as pessoas. É porque assim. se você não respeitasse, onde estaria Cristo aí? Então, não estaria. Até, acho que a base de tudo é o respeito, né? É o respeito e o amor, a fraternidade. E assim, são coisas assim que é bom a gente ir conversando, né? E vendo o que um tem para falar sobre o que pratica, né? O que pratica, porque assim, o que a gente acredita acaba estando no nosso coração. Ninguém acredita aqui simplesmente por acreditar. É porque faz mais sentido, porque aquilo toca mais. Por exemplo, a forma como você acredita, ela te toca mais, por vários motivos. Né? Então, o que dá para fazer é o quê? Cada um aceitar o que é, tem que se posicionar e falar, ó, na minha posição isso aqui é errado, tal, por isso. E principalmente respeitar o livre-arbítrio, porque você quer que seu livre-arbítrio seja respeitado, não quer? Opa! Então, nada mais justo do que respeitar sempre o livre-arbítrio do outro irmão que quer acreditar no que quiser acreditar. Legal? Vitor, obrigado, bate-papo muito legal. A gente adora conversar com você. Valeu. E que isso fique, sabe, como uma mostra que é totalmente possível a fraternidade entre religiões, certo? E que não ser fraterno por causa de religião não é ser cristão. Eu tenho isso como uma coisa extremamente clara e que Cristo provou inúmeras vezes da forma mais difícil e mais patente possível. Beleza? Dúvidas? Não, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Maravilha, Valeu. mano. É nóis. Dúvidas e críticas e qualquer coisa, faclusdez@gmail.com. E até a próxima. Um beijo no coração, fofo. Beijos. E muita lucidez para todos nós.